Olá, meninos! Eu vou gravar aqui para vocês as resoluções dos exercícios das páginas 47 e 48 do livro 9. O primeiro exercício diz que uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi e, em seguida, uma que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm. Então, o que nós vimos outro dia é que as diferentes notas musicais correspondem a diferentes frequências, que as notas mais agudas correspondem às frequências mais altas e as notas mais graves às frequências mais baixas. Então, um sinônimo para frequência nessa terminologia, né, de onda sonora é altura. Então, ondas que têm alturas diferentes correspondem a ondas que têm frequência diferentes, ok? Bom, agora vamos indo para o 2. Diz o seguinte: uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi e em seguida toca a mesma nota no violão. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm. Então, quando é uma mesma nota tocada em instrumentos diferentes, a gente vai ter um formato um pouco diferente da onda. A frequência é igual porque é a mesma nota, mas o formato da onda é que difere. E esse formato a gente conhece como timbre. Então, timbre é o que diferencia uma mesma nota tocada em instrumentos diferentes. A 3 agora afirma na primeira frase o seguinte: a intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude de vibração da onda sonora. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade do som produzido. Está correto, exatamente, o que significa intensidade, a amplitude da vibração. 2 fala assim: a altura de um som é a propriedade usada para classificá-lo como grave ou agudo e está relacionada com a frequência. Assim, um som grave tem frequência baixa e um som agudo tem frequência alta. Exatamente o que nós vimos na última questão. Então, a altura é sinônimo de frequência quando se trata de onda sonora. E o 3, o timbre é a propriedade do som relacionada com a forma das ondas sonoras e depende da fonte que emite o som. Também está correta, né? Então, essas 3 afirmações servem como um pequeno resumo de características das ondas sonoras. O exercício 4 afirma que dois diapasões emitem ondas sonoras com frequências 440 Hz e 715 Hz. E aí, quer que a gente analise as afirmações. Bom, quando a gente tem duas frequências diferentes, a gente tem que lembrar que a frequência mais alta corresponde ao som mais agudo, né? Então, no diapasão B, que é a frequência maior, o som teria que ser mais agudo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Para responder aos próximos exercícios, a gente vai revisar rapidamente o que é a intensidade do som. Então, a gente define a intensidade do som como a potência da onda dividida pela área, né? A área que ela atua. E a potência, lembrando, é a quantidade de energia que é transmitida num certo tempo. Então, para a gente calcular essa intensidade, a gente precisa conhecer a potência do aparelho de som, né? Ou, no caso, do som, do ruído, e a área também. Aí, essa área, às vezes a pessoa não sabe direito, né, como fazer, porque a onda sonora é uma onda esférica, né? Então, vou mostrar aqui para vocês imagem, né? Que para que ele tenha um quarto da intensidade, ele precisa estar no dobro da distância inicial. Então, se ele estiver no dobro da distância, ele vai ouvir um quarto do som, da intensidade sonora. Então, se inicialmente ele estava na distância de 20 metros, ele vai precisar passar a distância agora de 40 metros, né, o dobro da distância, para que ele consiga ouvir esse som mais fraco, um quarto
da intensidade inicial. Então, se ele precisa andar até a posição de 40 metros, ele vai precisar andar mais 20 metros, certo? Assim, a resolução que o exercício apresenta, ele coloca o cálculo da intensidade quando a distância era 20 metros e com a nova distância que a gente ainda não saberia, né? A distância 2, a gente ainda não saberia, ele só deixa indicado na fórmula. Como a intensidade tem que cair 1/4, então a intensidade 1 dividida pela intensidade 2 vai precisar ser 4 vezes maior, né? Então, quando a gente divide o I1 pelo I2, a gente tem que ter que essa intensidade de 1 é 4 vezes maior que a 2. Então, ele colocou dessa maneira, né, aqui do lado direito, e isolando a distância 2, ele chega à conclusão, então, que a distância 2 tem que ser 40 metros, portanto, a pessoa precisaria andar mais 20 metros para ficar nessa distância de 40 e ouvir o som com 1/4 da intensidade que ela estava ouvindo antes. Agora, o último exercício diz que a intensidade do som em um jardim é da ordem de 10 a menos 4 microwatts por metro quadrado. Em um restaurante já seria 10 elevado a menos 1 microwatts por metro quadrado. E ele informa para a gente que o valor do limiar da audição é 10 a menos 6 microwatts por metro quadrado. Quer que a gente calcule o nível sonoro tanto para o jardim quanto para o restaurante. E para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa dividir a intensidade do ruído no jardim pelo valor de referência, né, que é esse valor do limiar da audição, e também dividir o valor da intensidade no restaurante pelo nosso valor de referência. A resolução do livro utiliza a fórmula do log. Não é necessário usar a fórmula do log, né? Basta vocês dividirem as duas intensidades e, no caso, o expoente que vai dar na hora que vocês dividem as intensidades, no primeiro caso lá do jardim, vai ficar 10 elevado a 2. Então, esse expoente 2 é o nível sonoro, né? O expoente 2. Mas é o nível sonoro na unidade Bell. Então, 2 Bell, né? Bells, 10, não sei. Enfim, aí vai ser 2. Só que o que é mais utilizado é o decibel. Então, o decibel que é 1/10 de Bell. Então, se a resposta eram 2 10, então agora em decibéis vão ser 20 décimos de Bell, né? 20 decibéis. E no caso do restaurante, a gente dividindo a intensidade do restaurante pela intensidade de referência, a gente chega no valor de 10 elevado à quinta potência, ou seja, o nível sonoro é 5 Bell, que corresponde a 50 decibéis. E aí, então, a alternativa A é que é a correta.